No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma das minhas séries favoritas da vida. Esse vídeo foi muito pedido lá no meu Instagram e eu finalmente trouxe pra cá, começando a série Análise de Séries e Personagens. Então eu vou começar falando sobre a série This Is Us, mais especificamente sobre o personagem do Randall Pearson, que particularmente, assim, é o meu favorito da série. Essa série, pra vocês terem noção do quanto ela é especial pra mim, eu considero, assim, um dos momentos terapêuticos pra mim, quando eu consigo assistir a série. Eu sempre me emociono, ela me mobiliza pra caramba, traz altas reflexões, sabe aquelas coisas que você fica pensando por dias e dias e dias. Pra vocês entenderem o quanto ela é especial pra mim, o quanto eu gosto dessa série, ela apareceu até nos votos de casamento do meu marido. Obviamente ele não gosta muito da série, porque ele acha muito, enfim, muito drama, todo mundo sempre tem problemas, bem retrato da vida real, né? E ele trouxe até nos votos dele de casamento, quando ele tava falando sobre mim, enfim, então apareceu essa menção da série This Is Us lá. Então, vamos pro que interessa, eu vou começar a fazer essa análise do personagem do Randall Pearson, e aí eu vou contar com vocês também, e eu já quero que você coloque aqui nos comentários qual é a próxima série ou o próximo personagem que você gostaria que eu analisasse, que eu trouxesse aí mais uma visão da psicologia, um pouco mais ali dessa análise psicológica desses personagens. E eu amo assistir séries, eu amo fazer essa análise de personagens, então esse é um conteúdo que eu gosto muito, que eu já queria trazer faz tempo aqui pro canal, mas aí finalmente vai rolar agora. Então, antes de mais nada, eu preciso falar que vai conter spoilers, tá? Então, se você ainda não assistiu a série, ou se você ainda tá ali no comecinho, saiba que provavelmente vai sair algum spoiler daqui. Então, se você não quer esses spoilers, já pula esse vídeo, tá bom? Mas se você não tem problema com os spoilers, então fica aqui. E detalhe, eu ainda não terminei a última temporada, tá? Que de fato encerra a série. Então, por favor, não tragam os spoilers da última temporada pra mim, tá bom? Mas vamos lá, se você não sabe do que eu tô falando, você não sabe, nunca assistiu This Is Us, eu vou dar um breve histórico pra você. Essa série, ela conta a história da família Pearson, e essa família é composta pelos pais, né, o Jack e a Rebecca, eles têm trigêmeos. Então, lá no primeiro episódio já, no dia do aniversário do Jack, o pai das crianças, esses nenês decidem nascer. E aí a Rebecca, com um barrigão, vai pro hospital, enfim. Então, encurtando, abreviando um pouco essa história, um dos bebês acaba falecendo durante o parto. E no mesmo dia, quando as crianças nascem, né, acaba nascendo dois das crianças, um nenê, ele é deixado no hospital para adoção. Então, esse nenê, ele acaba sendo adotado pela família Pearson e eles acabam voltando para casa com as 3 crianças, mesmo que uma delas não seja a criança que estava de fato na gestação. E aí, então, é composto por esses 3 filhos, que é o Randall, que é a criança adotada, que ele, inclusive, é um menino negro, isso eu preciso falar, porque é um ponto bastante importante da história, e a gente já entra um pouquinho mais sobre isso. Tem a Kate, que é a menina dos 3 irmãos, e tem o Kevin. Então, esses 3, eles formam o The Big Three, como eles falam, ou os grandes 3. E ao longo da história de This Is Us, eles vão contando, trazendo partes tanto de quando eles eram crianças e da construção da família, do Jack, da Rebecca e as crianças, como também os recortes da vida adulta deles com as próprias famílias, enfim, essa evolução. Então, eles sempre vão fazendo esse panorama, como que eles estão na vida atual, como adultos, e os recortes, as coisas que vão acontecendo, que vão moldando eles na infância, adolescência, para o que eles estão vivendo hoje. Então eu amo esse recorte que eles vão fazendo dessa construção de narrativa. E como a gente vê que as coisas elas não são ao acaso, né? Então a nossa construção, como eu me enxergo, como eu enxergo o outro, como eu enxergo o mundo, isso está muito pautado em como foi a minha construção, como foi a minha infância, como foi os meus ensinamentos que eu tive, as coisas que eu passei na vida,
Obviamente, nós não somos reféns disso, mas isso sim faz parte da nossa história. Então, eu sou a Marcela que sou hoje, né, a adulta que eu sou hoje, por diversos fatos que aconteceram na minha história, na minha criação, com os meus pais, com a minha família, tantos fatos que eu absorvi pra mim, como coisas que eu quis rejeitar de mim, né? Então, eu acho isso muito bonito e traz muito essa visão da psicologia mesmo. Então, agora mais especificamente falando sobre o Randall. A gente já entendeu que ele foi uma criança adotada, né? Então, ele é um filho adotivo e ele não conheceu os pais biológicos dele, até muito lá na frente, quando ele já tinha, assim, quase 40 anos de idade. E essa falta preencheu ele por anos e anos e anos da vida dele. Por quê? Ele era um garoto negro que cresceu com uma família toda branca, de uma classe média baixa, né, de subúrbio americano, e o bairro que ele morava eram compostos por pessoas brancas, as escolas onde ele frequentava eram por pessoas brancas, então tudo isso, essa falta de identificação foi muito marcante na vida dele, porque era quase como que ele não se sentia pertencente dali, ele sentia que estava faltando algo, ele não se reconhecia nas pessoas, nos exemplos, e isso trouxe diversas crenças a respeito dele mesmo e a respeito dos outros, que ele tinha em relação aos outros. Além disso, eu não vou me adentrar muito nesse ponto, mas por ele ter sido uma criança que foi adotada, né, os pais eles não mencionavam muito sobre isso, era quase uma coisa um pouco mais velada, principalmente em relação a Rebecca, por ter esse instinto muito protetor, né, como mãe, com ele, ela não falava sobre como foi a adoção, não falava nada disso. E isso criava várias perguntas e questionamentos na vida dele, onde depois, quando ele cresceu, ele tinha esse ímpeto de buscar pela história dele, né? Da onde que ele veio, quem eram os pais biológicos dele e tudo mais. Então, essa coisa mais velada de assim, não, você é nosso filho e acabou, não importa mais da onde que você veio, isso acabou trazendo diversos questionamentos e faltas dentro dele enquanto constituição do sujeito. Então aqui eu quero trazer 3 exemplos da vida dele, onde a gente consegue entender bastante dessa personalidade do Randall. Então logo na sua infância, quando ele tinha mais ou menos 3 anos de idade, tem um episódio onde mostra que ele não estava conseguindo dormir. E aí ele foi acordar o pai, né, com medo, assim, sem conseguir dormir, pedindo pro pai ajudasse ele a dormir, falando que ele estava com medo. E aí o pai dele, o Jack, que é uma pessoa, assim, um personagem fantástico, mas que durante toda a construção da série mostra que são pessoas imperfeitas tentando dar o seu melhor. Mas aqui ele comete um erro, assim, bastante grande, né, onde a gente entende pelo lado da psicologia. Ele aconselha o filho, fala assim, você tem que ser um menino forte, então, basicamente, assim, os seus irmãos já são problemáticos demais, eu preciso que você seja um menino forte, tipo, volta a dormir. E, obviamente, esse pai, ele não fez isso por mal, ele tava morrendo de sono, enfim, privação de sono e diversas coisas acontecendo, mas isso já é traz uma marca muito grande ali para a criança, onde também ele acaba internalizando isso de você é certinho, você é a pessoa forte, então quem é forte não demonstra medo, quem é forte não dá problema, quem é forte não pede ajuda, né? Então isso quase que sem precisar ser ensinado dessa forma, através dessa fala, isso já vai sendo internalizado ali na criança de 3 anos e isso mostra muito a construção do personagem, que depois com seus 40 e tantos anos tem muito essa casca grossa, né? Eu sou um homem forte com a minha família, sou um homem negro, enfim, então eu luto contra o sistema, né? E as injustiças que ele de fato sofre, né, durante a vida toda dele, então eu não posso pedir ajuda, então eu não posso ser fraco, então eu não posso chorar, então eu não posso ter problemas, né? E essa casca que vai sendo construída, a gente vai vendo que depois vai acontecendo várias rachaduras nela, porque não é, de fato, uma maneira saudável de você lidar com os problemas, lidar com as suas emoções. E aqui também mostra que como os outros 2 irmãos, eles eram problemáticos, né? Então a Kate, ela apresentava e apresenta, né, diversas questões em relação à autoimagem, ao peso e tudo mais, e o Kevin era entre aspas,
aspas, né, problemático, onde sempre dava trabalho, onde se metia nas brigas, onde arrumava confusão, onde era uma pessoa que demandava mais atenção dos pais. Então, os dois irmãos, eles já tinham características, assim, bem marcantes. E aí, o Randall, ele internalizava um pouco essa de eu já sou diferente fisicamente dos meus irmãos e dos meus pais, né? Eu já tenho que me provar aqui como um menino que, enfim, quase que tá fora do seu ambiente natural. Então, ele acaba internalizando muito isso de eu preciso ser certinho, eu preciso ser suficientemente bom, eu preciso, né, não dar trabalho para os meus pais, porque os meus irmãos, eles já dão trabalho suficiente. Então, isso a criança, ela vai internalizando e isso molda muito a sua construção. Na adolescência também tem um episódio muito marcante na vida deles, dos 3 irmãos, na verdade, que é a morte do pai. O Jack acaba falecendo num incêndio na casa e, enfim, a casa pega fogo e aí o Jack, ele volta quase que meio que num ato heróico dentro da casa para salvar o cachorro. E a casa tava em chamas, ele acaba não conseguindo sair, acho que ele volta com vida, mas acaba, por ter inalado muita fumaça, ele acaba falecendo. E aí ele passou muito tempo ali na casa, né, tentando buscar o cachorro, e nisso tá a família, a Rebecca e o Randall e a Kate pra fora da casa. E aí o Randall fica naquela, tipo, eu entro pra resgatar meu pai ou não? Eu fico ali. Ele ficou paralisado, então ele acaba internalizando muito essa culpa por não ter ajudado, por não ter voltado na casa e socorrido o pai, porque talvez se ele tivesse socorrido a tempo, o pai não tivesse inalado tanta fumaça e não teria morrido. Então ele guarda muito essa culpa, esse peso da responsabilidade de eu como homem da família, já que o Kevin tinha seus outros problemas, tinha suas outras questões que a gente pode falar mais em um próximo vídeo, mas ele internaliza muito isso, assim, eu como homem da casa, eu falhei com o meu próprio pai e ele morreu por isso, né? Então ele guarda muito essa culpa e aí o modo que ele tem de compensar isso de alguma forma é, então eu preciso ser responsável pela minha família, eu preciso ser responsável pela minha mãe, eu preciso ser responsável pela minha irmã, pelos meus irmãos, né? E ele acaba, inclusive, abdicando de várias coisas, até necessidades pessoais dele. Então ele tava para passar, ele tinha passado numa faculdade ali de primeira linha nos Estados Unidos e ele acaba abdicando desse sonho para ficar mais perto da cidade, né, na casa da mãe. Então ele vai para a faculdade, mas ele escolhe uma faculdade mais baixa, assim, com menos de primeira linha, para que ele pudesse ficar perto da mãe, para que ele pudesse cuidar dela, porque ele sentia essa obrigação, esse peso, dessa responsabilidade. É o meu dever cuidar da minha mãe, já que eu não pude salvar o meu pai não está mais aqui. E durante a carreira adulta dele, então a gente vê também logo na primeira temporada, onde ele tem uma carreira de sucesso, um emprego de sucesso, então ganha bem, uma casona, tem 2 filhas, uma esposa maravilhosa. A gente vê também ele sempre nessa ânsia pela alta performance, por padrões muito elevados, então também compensando muito na atividade física, né, de cuidando da saúde, né, de certa forma, né, mas assim, são altas intensidades sempre. E, de novo, quando ele já é adulto e os seus irmãos também já são adultos, ele sente ainda essa responsabilidade de eu tenho que cuidar dos meus irmãos, porque, né, meus irmãos são instáveis, então é minha responsabilidade. E nessa ânsia de, assim, eu tenho tudo sob controle, inclusive é minha responsabilidade cuidar dos meus irmãos e direcionar o caminho para eles, muitas vezes ele acaba tendo atitudes invalidantes dos próprios irmãos, né? Como se os próprios irmãos, eles, como adultos, não soubessem fazer suas próprias escolhas. E, de fato, a gente vê que eles tomam diversos caminhos errados, né? E acabam fazendo várias escolhas que não seriam saudáveis para eles, mas, mesmo assim, não cabe mais ao Randall, como adulto, né? Mostrar para ele nessa ânsia de, assim, tipo, eu sei o que é melhor para você, então acaba invalidando eles como adultos. Então, a gente vê que ele acaba, esse molde dele, né, de estar sempre colocando as necessidades dos outros acima da sua necessidade, essa ânsia da alta performance, do perfeccionismo, né, de padrões muito elevados, muito rígidos consigo mesmo e com os outros também, né, ele tem também muito isso de eu quero quase que salvar o mundo, então ele acaba indo até depois para a carreira política e a gente vê que ele tem um coração muito lindo, ele tem ali uma vontade
vontade muito genuína de ajudar os outros. Mas a gente percebe também que ele acaba carregando um peso nas costas dele que é pesado demais para ele carregar, um peso que não é dele, não deveria ser dele. Então isso a gente também vê como acaba fazendo mal pro Randall como pessoa e inclusive para sua família. Então aqui a gente percebe, falando da terapia cognitivo-comportamental, crenças nucleares, né, crenças centrais, principalmente de dois modelos, né? A crença de desamor, que está muito atrelado ao sou indesejável, não sou digno de amor, e isso acaba trazendo uma compensação de então eu preciso merecer esse amor, então eu preciso ser perfeito, então eu preciso fazer tudo certinho para que eu de alguma forma, me sinta mais capaz de receber o seu amor, mais digno desse amor, né? Mas, na verdade, é como se ele não acreditasse que ele é digno desse amor. Então, a gente vê ele desde pequenininho, assim, tirando notas muito elevadas, e quando ele tirava, sei lá, uma nota um pouquinho mais abaixo, pra ele era como o fim do mundo, era como se ele não prestasse, era como se ele fosse um fracassado. E isso não era nem uma imposição que os pais tinham sobre ele, era algo muito mais interno dele. E a gente vê também crenças de desamparo, como eu não sou bom o suficiente. E por isso ele acaba provando a todo custo para si mesmo e para os outros que sim, ele dá conta. Então por isso também que a gente vê que ele tem essa... É tudo em excesso, né? Então ele vai, assim, para a carreira política e aí ele tem que ser o melhor, ele tem que dar tudo de si, ele dá quase que a família inteira por isso. Então a gente vê ele sempre indo, assim, exaustivamente para dar o seu melhor, mas a gente vê que também não é um lugar muito saudável isso. Então eu acho que até aqui você já deve ter percebido muitas características de perfeccionismo. E se você não sabe o que é perfeccionismo, eu gravei 2 vídeos aqui no canal falando sobre o que é o perfeccionismo e como tratar o perfeccionismo, mas a gente percebe que o Randall, ele tem muito essa questão de o perfeccionismo não é você ter uma barra muito elevada, é você fazer as coisas com perfeição, não é nada disso. É muito mais atrelar o seu senso de valor, o seu senso de merecimento puramente a conquistas externas, aos seus objetivos. E aí a gente destrincha também a questão do perfeccionismo em 2 categorias. Na verdade, são 3 categorias, mas aqui eu vou me atentar a 2 dessas categorias do perfeccionismo. Que a primeira categoria é do perfeccionismo autodirigido. É como se ele colocasse essa barra sobre ele, né? Essas expectativas quase inatingíveis, e ele sente que tá sempre falhando, ele nunca chega lá. Então, ele sempre sente como uma farsa, sempre sente como eu sou um fracasso, então eu preciso provar e fazer a todo custo que eu consigo, que eu vou chegar lá. Mas é um ideal, assim, impossível de ser atingido. E aí isso gera muita frustração e pode gerar, inclusive, muita paralisia, acabar procrastinando. Então a gente vê, inclusive, em alguns momentos da série, onde ele tem uma estafa mental. Ele entra em situações de estresse tão altas, que acaba levando até um burnout, né? Então a gente vê, assim, de paralisar mesmo o sujeito. E o segundo perfeccionismo está atrelado ao socialmente prescrito. Então isso está muito relacionado à ansiedade interpessoal, a como ele acha que os outros percebem ele, a como ele acha que os outros têm essa barra super elevada para ele, né? Então, nada do que ele faz, ele sente que tá atingindo as expectativas dos outros. E não necessariamente isso é uma imposição que os outros colocam na gente, mas é muito mais uma percepção que o sujeito tem, que os outros têm sobre ele. E essa questão da ansiedade é um ponto chave pro Randall. A gente vê ele desde criança tendo muita ansiedade, né? Então ele, com 5 anos ali, tendo crises de ansiedade, quando ele tirava uma nota ruim, ou até mesmo quando tem um episódio onde ele vai com o sapato errado do uniforme da escola. E aí eles têm que chamar os pais dele, enfim, tipo um negócio meio assim, você quebrou as regras, então você tem que voltar pra casa, ou a gente tem que chamar os seus pais. E aquilo pra ele é o fim do mundo, é como se ele tivesse falhado, assim, miseravelmente, e acaba dando uma crise de ansiedade nele. E ele é pequenininho, assim, tipo, ninguém ensinou isso pra ele, né? Mas a gente já vê que isso é um padrão na vida dele. E aí, depois, em diversos momentos da série, a gente vê que ele tem a crise de ansiedade, melhor, até ataques do pânico, e ele é diagnosticado, inclusive, com transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. Então, a gente vê o transtorno de ansiedade generalizada, a gente vê o transtorno do pânico,
E eu também colocaria um diagnóstico aí que não é falado na série, mas eu quero ler um pouco das características desse diagnóstico e acho que você vai concordar comigo. Mas seria o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, mais conhecido como o TPOC. E aqui eu vou ler algumas dessas características. Algumas das características que eu listei, que fazem parte desse diagnóstico e que eu vejo muito no Randall, é preocupado com detalhes, regras, listas, ordem, organização, perfeccionismo que interfere na conclusão de tarefas, padrões muito rígidos, excessivamente dedicado ao trabalho e à produtividade em detrimento de atividades de lazer e família, excessivamente conscioso e inflexível com assuntos de moralidade, ética e valores, e exibe rigidez e teimosia. Então aqui são 5 características de, acho que 7 características ou 8 características que esse diagnóstico tem, que eu acho que a gente consegue ver muito nitidamente no Randall. Então eu também adicionaria esse diagnóstico de transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. E a gente já viu aqui também no vídeo que eu falo sobre perfeccionismo, como o perfeccionismo, ele é um fator desencadeante para muitos transtornos mentais e ele também é um fator mantenedor para esses transtornos. E aqui, tanto a ansiedade, né, e o pânico, como também o transtorno da personalidade obsessivo-compulsivo, a gente vê muito essa característica do perfeccionismo presente. Então, esses seriam os meus diagnósticos pro Randall, e é um pouco dessa minha análise que eu tenho sobre o personagem. De novo, eu gosto muito dele e eu amo a construção do caminho do personagem, a família dele, né? A graça pra mim da série This Is Us é que são pessoas imperfeitas tentando o seu melhor e se desenvolvendo ao longo do caminho, errando pra caramba, mas fazendo ali o que tá ao alcance delas. Então, o Randall pra mim é essa prova, né, dessa evolução e de muitas vezes alguns retrocessos, mas sempre ali tentando o seu melhor, buscando ajuda, também mostra ele fazendo terapia. Então eu gosto muito, muito desse personagem. E aí eu quero saber o que você achou sobre essa análise. Você concorda, discorda? O que você adicionaria também sobre o personagem do Randall? E qual que é a próxima série ou o próximo personagem que você gostaria que eu analisasse? Coloca aqui nos comentários que eu vou amar. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like e garantir que você tá inscrito no canal, porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui. Então é isso, até a próxima. Beijinho!